Seja muito bem-vindo a esse Tudo Se Explica. Hoje a gente está aqui com o Evandro Mota. O Evandro Mota, ele tem uma história, já passou por muitas coisas incríveis, mas o tema de hoje é um tema que vai realmente nos provocar muitos questionamentos, porque a gente vai falar hoje sobre nada é por acaso. Nada é por acaso. Sabe aquilo que a gente atribui ao acaso? É isso que a gente vai falar com o Evandro, que tem uma grande trajetória aqui na área dos esportes, de preparo emocional de atletas. Ele tem títulos mundiais, eu não sei nem quantos. No futebol, eu já tive a oportunidade de estar contigo em alguns ambientes aí dessa área. É maravilhoso a gente ver como profissionais, atletas, de todo esse meio aí, tem um carinho, uma reverência muito grande, até porque você teve passagens por todos os grandes clubes do Brasil fazendo isso tudo, né? Evandro, nada é por acaso mesmo? Nada é por acaso. Saudações a todos que nos acompanham. Eu sempre brinco dizendo que tem coisas que é muita coincidência para só ser coincidência. E muito menos coisas do que nós deveríamos chamar de acaso é que deveriam ser acasos. Porque muitas coisas acontecem na vida da gente e nós somos resultados, entre outras coisas, das nossas escolhas. Nós, para estarmos aqui agora, nós fizemos muitas escolhas nas nossas vidas para que as nossas vidas se cruzassem nesse momento para gravarmos esse programa. E não só nós dois, porque a gente está tendo também um apoio aqui de produção, de mais gente que é envolvida. Quer dizer, cada um de nós tem um conjunto de escolhas que nos levou a estar aqui agora Assim como quem está fazendo nos isso. assistindo. Exatamente. Uma série de escolhas que fizeram com que a pessoa se interessasse pelo assunto e decidisse assistir esse vídeo. O Evandro, eu acho que desde a década de 80, ele trabalhava com um curso que é o DOM, que a gente trabalha com desenvolvimento e essa orientação mental, que é um curso que eu não tenho nem ideia, mas eu imagino que deve estar na casa de dezenas de milhares de pessoas que ao longo de décadas foram fazendo essa formação. Você era um dos facilitadores, instrutores, né? E foi muito interessante, porque aí já começa o Nada é por acaso. Vamos fazer uma viagem para maio de 1978 no Rio de Janeiro. Eu, terminando o meu curso de engenharia, eu tinha 30% de bolsa para jogar futebol de salão. Aliás, esse detalhe é um engenheiro com pensamento de engenheiro e cabeça de engenheiro. Ele gosta de falar isso, né? Você ia buscar 30% de uma Eu bolsa. tinha 30% e queria 100%, mas não conseguia. E a bolsa é proporcional ao desempenho, né? Desempenho acadêmico? O desempenho esportivo. Esportivo. Então, se você fosse um jogador que tivesse alto mais nível, rendimento, 100%. o pessoal poderia te dar até 100% de bolsa. Exatamente. Ok. E aí, eu saindo de um treino, abrindo meu carro no estacionamento da PUC, no Rio de Janeiro, onde eu me formei, um colega bateu no meu ombro: vamos assistir uma palestra. Eu digo: que palestra? Não, uma palestra muito boa, o auditório já está lotado. Mas palestra de quê? Olha, eu não sei, mas o auditório está lotado, deve ser boa, vamos. Eu digo: mas você está me convidando para uma palestra que você não sabe nem sobre o que é? Não, mas é boa, vamos. Eu fui para não perder o amigo. Sentei perto da porta para a primeira oportunidade de ir embora. E era uma palestra sobre TQC, qualidade total, algo desenvolvido pelos americanos no pós-guerra japonês para recuperar as indústrias japonesas. Só que recuperou de tal maneira processos e procedimentos que começaram a produzir produtos mais baratos e melhores do que os europeus e americanos. E o mundo quis saber o que estava acontecendo lá. E nessa palestra, durante a palestra, eu ouvi coisas e eu tive uma ideia que mudou minha vida. Eu me perguntei: e se eu usasse isso em mim para melhorar o meu desempenho, o meu rendimento? Naquela mesma semana, eu fui convidada por uma amiga para assistir uma outra palestra, não na faculdade. Uma palestra sobre controle da mente, que era muito falado na época e tal. E ela: não, de lá a gente vai para um barzinho, bate um papo e tal. E pela companhia eu fui. Quando eu cheguei lá e comecei a ouvir o que o orientador, o instrutor estava falando, eu digo: peraí, se eu combinar isso com o que eu acabei de ouvir essa semana lá na PUC, quem sabe essas duas coisas não podem me ajudar? Bom, resumindo,
Em menos de 3 meses eu estava com 100% de bolsa. Aquele curso que eu assisti sobre a mente, durante 2 anos, eu fiz o curso, durante 2 anos eu fui treinado, passei 27 anos da minha vida ministrando o treinamento que hoje chama-se DOM, Desenvolvimento e Orientação Mental, para mais de 120 mil pessoas, mais de 600 e tantos cursos dados pelo Brasil afora. E na área esportiva? Eu conversei com um amigo meu na época, que era triatleta, e comentei com ele o que eu estava fazendo para melhorar meu desempenho, em termos de a postura mental, de atitudes, de mudar crenças. E aí ele começou a colocar em prática, começou a bater recordes, outros triatletas começaram a me procurar e o boca a boca foi me levando para outros esportes. Então, tive na Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, basquete feminino, o Carlos Alberto Parreira fez o curso comigo, e sabendo que eu estava trabalhando com a Seleção Brasileira Feminina de Basquete e Feminina de Vôlei, me convidou para ajudar na preparação da seleção que foi tetracampeã do mundo. Ele disse: Evandro, futebol é um jogo de imposição técnica, tática, física e mental de um time sobre o outro. E eu quero que você me ajude nessa área. E foi a minha primeira Copa que eu participei com a seleção. Depois participei da Copa de 98 também. E aí eu não parei mais. Com 3 Libertadores, um campeão do mundo com o Internacional. Recentemente aí com o Flamengo, que você sim, eu há 7 anos e meio trabalho com o Mister Jorge Jesus. Jorge Jesus. Não, era para estar na Turquia, mas nada é por acaso. Então, eu conversei com ele, eu disse: olha, Jorge, eu sei que teu coração está no Brasil, logo, logo você vai estar de volta, eu te aguardo no Brasil. E dei um tempo para cuidar de outras coisas, como da outra vez em que ele esteve na Arábia Saudita, eu também não fui com ele. Fiquei no Brasil e depois, quando ele veio para o Flamengo, a gente se tornou uma equipe de novo. E atualmente eu era para estar descansando, mas várias atividades e que tem ocupado meu tempo e tem ajudado na evolução, no meu crescimento. Uma ocasião que a gente esteve junto, eu recordo que eu passei uma situação meio esquisita, porque chegou um pessoal e eu fui apresentar, né, o Alex de Souza, jogador do Fenerbahçe, Curitiba, Cruzeiro, né? Daí ele chegou abraçando o Evandro: ô professor. Eu trabalhei com o Alex na seleção brasileira, na eliminatória, porque eu tive em 2 Copas e 2 eliminatórias. Uma delas foi de 2006 com o Parreira e o Alex fazia parte do elenco. Admiração muito grande. Essa questão da sintonia, eu vejo o seguinte: você aplicou muito disso e você falou que é questão mental. Porque as pessoas, se elas não têm um objetivo, me parece que essa força mental, ela parece que se perde, né? O objetivo é realmente um ponto central para a gente conseguir conquistas de maior desempenho na nossa vida? O que você acha disso? O que você pensa disso? Eu vou dar um exemplo. Num dos anos que eu estive com o Jorge no Benfica, nós tínhamos 12 nacionalidades diferentes na equipe. Vai contando os países aí que esse cara já pisou. 12 nacionalidades diferentes. Então, culturas diferentes. A preleção muitas vezes era dada com ele falando e um intérprete com o fone de ouvido em vários jogadores para eles poderem entender e tal. E a gente tinha que identificar denominadores comuns para montar uma equipe. E os denominadores comuns, um dos principais é o propósito, é o objetivo. Então a gente tem que afinar o instrumento de acordo com aquela sintonia. E é isso que um dos objetivos do meu trabalho é justamente fazer essa harmonização. Porque o trabalho de equipe é fundamental num esporte coletivo, como o futebol. Que nem todos se gostam, mas todos têm que se respeitar. Né? Mas acontece que algumas coisas precisam estar bem claras. Por exemplo, que as conquistas coletivas é que geram os benefícios individuais, e não o contrário. Quando você não tem isso bem implantado como uma cultura do treinador, ficar esperando uma reação espontânea nessa área, pode ser que ela nunca aconteça. Aí é o acaso, é largar para o acaso que deixe fazer com que a semente caia no solo fértil. Então, eu vou falar uma coisa aqui que poucas vezes eu falei. Vou falar agora. O
Futebol é um jogo. E como todo jogo, tem a parte que pode ser treinada e tem a parte aleatória. Você não tem como terminar a parte aleatória de um jogo. Mas conversando com o Jorge Jesus, nós pensamos assim, escuta, será que o que muitos treinadores jogam para a parte aleatória não poderia ser treinado e a gente diminuir a parte aleatória e melhorar o desempenho? E a partir dessa pergunta, nós fomos atrás de treinamentos para treinar a parte que muitos treinadores deixam para o aleatório. Uhum. E é coisa fantástica o resultado desse tipo de pensamento, ou seja, pensar fora da caixinha. E eu gosto muito de trabalhar com o Jorge Jesus porque ele é autodidata. Ele nunca leu um livro de futebol. E na minha área, quando eu comecei em 1980, então mais de 40 anos, e eu tenho a mesma sensação hoje, é um caminho sem trilhas. Porque não existe um profissional que trabalhe com melhoria de desempenho, de performance, através de desenvolvimento de uma mentalidade que eu chamo de mentalidade de campeão. Então, eu me identifiquei muito por ser autodidata, com o Jorge que é autodidata, e essa química tem funcionado muito bem. Como funcionou no Flamengo, onde nós chegamos no Campeonato Brasileiro na 10ª rodada, nós estávamos 8 pontos atrás do líder. Na 16ª rodada, nós assumimos a liderança, fomos campeões com 90 pontos, coisas que dificilmente vai se repetir no atual esquema de Campeonato Brasileiro, com 4 rodadas de antecedência, e em 13 meses foram 4 derrotas e 6 taças. Porque é um trabalho diferente. É um trabalho que a gente não espera as coisas acontecerem, não fica esperando pelo acaso. A gente acelera processos. E isso daí, Evandro, precisa ter também um alinhamento, porque assim, a gente sabe que a complexidade de um clube de futebol, ela tem as questões campo, as questões extra-campo, e a gente não consegue nem identificar tantas variáveis que estão em jogo, a gente consegue identificar talvez as mais significativas. Mas vamos pegar, tem os jogadores, tem equipe técnica, mas tem diretoria também. Vamos supor, se um presidente boicotar um serviço desse, assim, essa coisa de mente é tudo balela. Porque a gente sabe que até hoje tem, alguns são muito poucos, porque hoje em dia o ambiente profissional ele sabe a importância disso, né? Mas como é que fica esse ponto? É necessário que tenha um alinhamento, sim, ou não? Dá para fazer um trabalho mesmo assim, quando você não tem o apoio de diretoria e tudo mais? Não, você está perfeito, está totalmente certo. Quando eu comecei, o meu foco era os jogadores. Só que eu percebi logo que a mentalidade de um time é consequência da mentalidade de seus jogadores e do treinador. Então eu passei a fazer um trabalho de mentoria com o treinador e os jogadores. Até que chegou um dia em que nós tínhamos feito um trabalho fantástico de uma semana, porque nós tínhamos um jogo importantíssimo no final de semana, e a gente passou a semana inteira colocando na cabeça dos jogadores: pense no jogo, não no que está em jogo. Para eles estarem soltos na hora. Era um jogo muito importante, mas eles tinham que estar soltos. E chegou no dia do jogo, estava um ambiente maravilhoso, nós estávamos satisfeitíssimos com o trabalho que tinha sido desenvolvido. Aí, antes do aquecimento, o presidente foi no vestiário: olha, eu quero dar uma palavrinha com os jogadores. Aquela nuvenzinha preta que vem lá de longe, né? O presidente querendo falar, e aí ele disse: não, é rápido, é rápido. Olha, eu só quero falar com vocês da importância desse jogo para a história do clube. E aí eu olhei para o treinador olhou para mim: meu Deus do céu, a sorte que foi antes do aquecimento. Antes do aquecimento, então durante o aquecimento, na volta a gente teve como trabalhar. Aí eu vi que eu tinha que trabalhar não só com o treinador e com os jogadores, e não só com o presidente e direção. Quando eu chego em alguns clubes, nós fazemos um trabalho, e isso é combinado com o treinador e com os jogadores, pelo menos uma reunião. Eu tenho fotos com mais de 70 no ambiente. Diretor, presidente, massagista, nutricionista, seguranças, o motorista do clube, todo mundo. Porque futebol é um jogo de sintonia dentro e fora de campo. Isso é muito claro, porque, por exemplo, no futebol tem uma expressão assim: o time deu liga.
E eu digo, não, basicamente, se você for esperar da liga, acaba a temporada e você está esperando da liga. Você tem que acelerar o processo, tem que ter o que a gente chama na química de agentes catalisadores. Aliás, eu trago muitas coisas de fora do futebol para a preparação no futebol. Isso chama-se isomorfia. É você pegar coisas como eu pego da física quântica, loucura, né? Da física quântica, da administração. Tem várias coisas de administração que eu trouxe para o futebol. Claro. Então, ambientes multigeracionais é uma das coisas que mais tem me ajudado, porque tem muitos treinadores que são de gerações bem diferentes das atuais gerações que estão jogando. Então, eles têm dificuldade de entrar nas atuais gerações. E é muito importante que eles comprem as ideias, mas você tem que entrar neles. Então, as gerações que estão jogando são duas, tem a geração do treinador, tem outra geração, às vezes, dos diretores e presidentes, e você tem que saber lidar com tudo isso. Conseguir fazer eles funcionarem, porque, como você disse no início, né, que você tem que entender que os benefícios individuais vão vir das conquistas coletivas. Então, se essas pessoas trabalharem de uma forma mais harmônica possível, a probabilidade de você deixar sobrar mais energia para aquilo que realmente interessa é maior. E o próprio papel do treinador. Porque antigamente bastava conhecer tática, técnica, ser um bom selecionador de talentos e ideias de jogo e conhecer o adversário. Hoje não. Hoje, além de treinador, você tem que ser um líder. E o melhor líder é o líder pelo exemplo. Você tem que ser um gestor de pessoas, de circunstâncias. Você tem que ser um reavaliador de processos, de conhecimentos, de ideias. Porque o que estava funcionando no ano passado, pode ser que esse ano já não vai funcionar mais. Você tem que ser um comunicador para poder comunicar as ideias e muitas vezes, através das entrevistas coletivas, você atinge os seus atletas. Então, é um papel muito complexo hoje do líder, do treinador. E muitos que sabem de futebol estão se perdendo porque não têm consciência que precisam ser ajudados nessa área. Então, o meu papel, assim como de toda a comissão técnica, é facilitar a vida do treinador. E é muito interessante porque a gente faz essa analogia do futebol com a área corporativa. Claro. E nesse ano de Copa do Mundo tem sido muito interessante isso, as pessoas procurando passar mensagens que são úteis no futebol, porque eu não falo com jogadores de futebol, eu falo com pessoas que jogam futebol para melhorar o desempenho. E nas empresas a gente não fala com os colaboradores, a gente fala com pessoas que estão dentro da empresa. E essa analogia é perfeita. Exato. Assim como eu recordo aquela evolução dos grupos que você tem do bando ao time, que também dá analogias empresariais muito boas, corporativas, porque você tem o bando, pessoas, você vai numa empresa que é gerida por um bando, tem um que está imprimindo o trabalho da faculdade, tem outro que está usando o telefone da empresa o dia inteiro para fazer outras coisas de interesse, outro sai para vender imóvel porque é corretor e trabalha ali na empresa. Isso é um bando, uma bagunça. Mas daí você tem às vezes uma equipe, cada um às vezes já tem o seu papel minimamente desenvolvido, e às vezes você pode chegar ao time que é aquele ponto da pessoa ter extravasado só as suas funções, mas ela quer jogar pelo bem coletivo, ela quer ver acontecer. Isso, acho que essa analogia do futebol é magnífica nesse sentido também. Né? É uma coisa que eu sempre falo nas empresas, olha, você não trabalha para nenhuma empresa, você trabalha para o seu desenvolvimento, a empresa dá as condições para você. É o que eu falo para os jogadores, de aproveitar as oportunidades. Porque oportunidade, eu até brinco falando da deusa da oportunidade. A deusa da oportunidade é representada por uma figura feminina muito bonita. Só que ela tem duas coisas diferentes. Ela tem um tufo de cabelo na testa e é careca atrás. As pessoas nunca entenderam, Fernando, por que a deusa da oportunidade era tão bonita, mas tinha um tufo de cabelo na testa e era careca atrás. Aí perguntaram para o fabricante, ali em cima, né? Por que a deusa da oportunidade é tão bonita, mas tem um tufo de cabelo na testa e é careca atrás? E ele explicou. É deusa do quê? Não é da oportunidade? Então tem que ser bonita, para assim que aparecer, chamar a atenção.
tem um tufo de cabelo na testa para assim que você vê segurar, porque se ela passar já era, não tem onde segurar mais. A mesma coisa é com relação às oportunidades da vida. A gente tem que entender isso, porque muitas pessoas só percebem as oportunidades que teve na vida pelo espelho retrovisor, quando já passou. Aí não tem como segurar mais. E um dos papéis, dos meus papéis, é conscientizar os elementos de uma equipe da importância deles passarem a pensar em equipe para ter conquistas. Evandro, você consegue imaginar, bom, na Rússia, um esporte muito festejado lá é o xadrez. Grandes enxadristas eram de lá e acho que talvez os mais emblemáticos talvez fosse Karpov, Kasparov. E quantos jogadores que sequer tiveram oportunidade de se desenvolver ou que não tiveram aquelas condições. Mas quando a gente está falando de sintonia, falando em nada é por acaso, se a pessoa insistir naquilo, ela tem uma chance muito maior do que aqueles que abandonam. Né? Quer dizer, você tem que ter a persistência, a resiliência também. Né? Mas nascer num país como a Rússia e você se tornar enxadrista ou ter condições é muito mais provável de você conseguir ter isso do que você nascer num outro país. Né? Como é que você olharia para essa questão? Eu olho com relação à cultura do lugar. A gente tem que contextualizar as situações. Então, quando eu falei que o futebol é um jogo de conexões dentro e fora, todos os esportes têm algum grau de conexão. Então, quando a pessoa começa a perceber coisas que são comuns em diversas áreas, ela pode contextualizar aquilo e ampliar a sua capacidade de se preparar e ter performance naquela área. Eu gosto muito assim de quando eu trabalho com diversas culturas, de aprender com todas elas. E é um desafio muito interessante quando você se coloca no lugar do outro para ver como trazê-lo para uma cultura que está sendo colocada para aquela equipe. Isso é um desafio fantástico, é um crescimento, é uma coisa assim que não tem preço. A gente não aprende em nenhum lugar. Não aprende em nenhum lugar. E eu gosto muito dessas coisas que não tem em livros. Por isso que eu tenho uma atração muito grande pelos campeões. Eu sempre digo que em todas as áreas nós temos os astrônomos e os astronautas. Os astrônomos, aquele que fica daqui olhando os astros, sabe tudo, pode perguntar o que quiser, que ele diz e tal, explica, mas ele nunca esteve lá. O astronauta esteve lá. Agora, de repente o astronauta esteve lá por causa do astrônomo. Os dois são importantes, mas eu tenho uma atração muito grande pelos astronautas. Porque eles têm uma vivência que não tem livros. Não tem livros. E isso me atrai muito. E graças a Deus, ao longo dos anos, desses 40 e tantos anos, eu trabalhei com muitos treinadores e jogadores, né? Zagallo, Parreira, Tite, Paulo Autuori, Jorge Jesus, Abel Braga e por aí vai. E que eu aprendi muito com eles, com os jogadores, como eu aprendo com os jogadores. Essa de que o futebol é um jogo de conexões foi numa conversa que eu tive com o Daniel Alves. O Dani Alves. Como é que foi essa conversa? Não, porque depois do almoço a gente fica como a gente chama de resenha. Na resenha. E ele me colocou essa, digo, Evandro, você já notou que futebol é um jogo de conexões? E eu digo, pô, dentro e fora de campo, não é mesmo? Puxa, é mesmo e tal, e um vai complementando. São colocações que a gente não vê em livros. Exato. Não vê em livros. E que tem uma sabedoria que é fruto de uma experiência, de uma vivência. E aí são dois tipos de conhecimento. É o conhecimento explícito, aquele que a gente aprende em livros, e o conhecimento tácito, que é o resultante da nossa experiência. Que acontece aqui dentro, né? Da mente. Eu, conversando com um filósofo português, amigo do Jorge Jesus, guru de vários outros treinadores portugueses, ele, numa conversa, ele falou, e tem em livros dele, ele disse assim, olha, para saber de futebol, tem que saber mais do que futebol. Então, quando eu falei que ele tem que ser um reavaliador, comunicador, gestor e tal, isso é válido só para futebol? Não. Em todas as áreas, a gente tem que saber mais do que aquela área. Esse é o mundo de hoje. Esse é o mundo em que nós vivemos. Mas
é possível também que um estado mental até exterior possa ser tão poderoso a ponto de destruir um sonho? São muitos os fatores. Eu vou citar o meu exemplo profissional. Eu tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes nas seleções de base, seleção brasileira de base. De futebol. Sub-15, sub-17, sub-20. Você viu a gurizada. A gurizada, e eu sempre fiz na primeira palestra o seguinte, a foto deles, o nome e o clube de onde eles vieram. Sei. Eu, há alguns anos, a coisa de uns 10 anos, eu fui pegar esse material para ver quantos daqueles que eu trabalhei na sub-15, sub-17, sub-20, sub-21 tinham vingado. Poucos. Na seleção brasileira. Eles já eram jogadores que Da vestiram a camisa seleção. da seleção sub-20, o que for. Sub-15, sub-17, sub-20. E poucos se tornaram Exatamente. vitoriosos, dá para falar assim. Porque são muitos os fatores entre ter a primeira convocação, retornar para o clube Entendi. e depois voltar. Porque quando um jogador é convocado para a seleção brasileira, seja em que sub for, é seleção brasileira. É aquele escudo, é o único escudo com aquela quantidade de estrelas. Né? E aí, essa volta, se não for bem trabalhada, ele se perde. Então, é uma coisa triste, que tem que ser analisada, mas principalmente nas categorias de base dos clubes. Os clubes aqui não investem muito. Não, mas acontece que hoje estão saindo cada vez mais cedo. Eles estão saindo cada vez mais cedo. Por um aspecto, isso é bom. Porque eles vão ter uma orientação e ideias de jogo que muitas vezes aqui na base não tem. Mas aqui os profissionais de base têm um know-how de criatividade que, quando não são também contaminados com coisas que tornam o atleta robôs, diferem aquele jogador que é criado aqui. Então são prós e contras. Isso vale um estudo bem aprofundado. É verdade, é um tema fascinante, não é? É um tema fascinante. Como você diz, sempre com aquela cautela de dizer os fenômenos não são simples. A gente gostaria que fossem. Eles têm uma complexidade, quer dizer, dificilmente, pouquíssimas variáveis vão explicar um fenômeno. Pouquíssimos. Sempre tem vários fatores envolvidos. Eu tenho muito receio quando chegam para mim e dizem assim, isso aconteceu por causa disso. Eu digo, não. Você não concorda que... Não é por causa disso. É por causa disso, 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 disso e disso. As pessoas que analisam situações, elas têm uma coisa muito importante chamada pensamento sistêmico, visão sistêmica, visão do todo. Elas dificilmente se conformam, é por causa disso. Não. O time foi rebaixado por causa disso. Não é verdade. É por causa disso, 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 disso. O time foi campeão por causa disso. Não é verdade. É disso, 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 disso. Então, essa visão do todo ajuda a pessoa não só a entender cenários, como identificar tendências para poder mudar, identificar sinais que levam às tendências, mas tem que ter a visão do todo. E aí justifica aquilo que eu falei ainda há pouco. Eu só trabalhava com jogadores, mas a conexão não é só entre os jogadores. É todo um sistema, é todo um processo dos profissionais envolvidos naquela área. Onde que entra aquele trabalho mental da meditação nesse sentido? A importância disso. Isso. E não só no esporte, acho que para a vida da gente, qualquer área que a gente queira ter mais felicidade, mais sucesso, mais desempenho, né? Eu sou engenheiro ligado em resultados. E até eu conhecer a meditação, eu não tinha a noção da importância da meditação. Então eu falo só uma coisa: ninguém sente falta daquilo que não conhece. Depois que eu conheci a meditação, e eu pratico a meditação dinâmica, a meditação que a gente entra nesses níveis com propósitos, seja de buscar equilíbrio, seja de antecipar cenários, seja de tomar decisões, que é o que a gente pratica no curso Dom. Então, ninguém sente falta disso até o momento que usa e se beneficia. A mesma coisa eu falo dos atletas que passaram a usar a meditação como um instrumento de preparação para o jogo.
como um instrumento de recuperação de contusões, como um instrumento de recuperação pós-jogo, como um instrumento para fixar melhor as orientações que ele recebe do treinador para colocar em prática no jogo. Quem nunca experimentou a meditação para isso não sente falta. Quem já experimentou, sente falta quando não usa. E tem uma coisa também, porque é bem interessante, quando a gente está, por exemplo, um tempo sem escovar os dentes, chega um momento que começa a incomodar. Se a pessoa se esqueceu, ela não está com a escova ali tudo, porque ou se ela está algum tempo sem tomar banho, ela já começa a perceber e se sentir também com necessidade de tomar banho. E é interessante porque a sujeira na nossa mente, ela se acumula de uma forma tão silenciosa que a gente não consegue perceber como uma sujeira no dente ou no corpo que a gente começa a cheirar e tudo mais. Parece que essa sujeira na mente, ela vai nos trazendo algumas distorções comportamentais, vai nos trazendo sofrimento, vai tirando o brilho das coisas e vai fazendo com que a gente sonhe menos. E a gente vai ver pessoas jovens, mas envelhecidas no mau sentido, assim, elas já não brilham mais, já não vão mais atrás de coisas, já parece que tem uns sonhos que são já obstaculizados por isso, ou sei lá como que a gente poderia falar. Por isso que a meditação dá para a gente comparar ou falar que é uma espécie de uma higiene da nossa mente. Você agora me fez viajar para aquela palestra que eu assisti de TQC de qualidade total, onde essa ideia foi levantada. A sujeira, a bagunça, tudo é estabelecido gradativamente, lentamente. Então, me incomoda muito no ambiente quando uma lâmpada queima. Me incomoda, porque eu me conformei com aquela lâmpada, deixa ela ali. Daí a pouco, uma pessoa que chega, tem 3 lâmpadas queimadas, pois é, e tal. Não. A qualidade total, ela preza muito por isso. Detalhe. Sabe? É de dar o seu melhor, fazer o seu melhor, mas estar em ambientes em que essa energia está envolvida. E não se conformar com uma coisa que está errada. E isso acontece, como você bem falou, em termos internos, onde a gente começa a se conformar com menos do que poderia ser, onde a gente começa a se conformar com coisas com medo de correr riscos, onde a gente começa... E isso deixa sequelas. Eu sou muito fã do funcionamento que deixam legados. Quando a pessoa começa a ter um funcionamento que deixa sequelas, isso não vai acabar bem. São essas crenças... Crenças limitadoras, pensar pequeno. Veja, grandes conquistas são resultados de grandes sonhos. Mas tem pessoas que têm medo de sonhar, com medo de falhar e se frustrar, vou sofrer muito e tal, e acaba funcionando muito abaixo do que poderia funcionar. Porque é mais seguro. É mais sofrimento seguro, menor, sofre menos, riscos menores. E aí acaba com aquela... Conquistas, mas... Pensa pequeno, trabalha pequeno, tem resultados pequenos. Em suma, tem uma vida pequena. Muito aquém da que ela poderia ter. Ela estava pronta para uma realização muito maior. Eu não quero esquecer uma coisa, porque você tocou num ponto que, assim como você viajou lá para a palestra sua, eu viajei para uma coisa muito interessante e lembrar também de um tema, que é a bagunça, que você falou assim, pô, uma lâmpada queimada. É só uma lâmpada queimada, mas é o início de tudo. Por isso que eu vou pedir até para a produção procurar para a gente aí, alguém para a gente fazer um dia um bate-papo aqui para falar sobre essa coisa dessa organização, porque a organização, o ambiente físico que a gente mora, se ele está muito bagunçado, muito conturbado, muitas vezes é uma projeção daquele nosso mundo interno. Né? Com certeza. E acho que por isso que o personal organizer, né, que acho que é a profissão que ajuda as pessoas. E muitas vezes, é engraçado que é um caminho de mão dupla, porque a gente organiza, às vezes, o mundo externo nosso, o mundo interno começa a se organizar também. Mas também pode organizar o mundo interno e o externo parece que é uma via de mão dupla, né? Eu sempre falo com os atletas, a primeira vitória é interna. A vitória começa dentro. Se a vitória não começa dentro, como é que a gente vai materializá-la do lado de fora? Mas o que é a vitória interna?
Vitória interna é a superação da preguiça, é a superação do conformismo, da acomodação, do medo de sair da zona de conforto, Da da procrastinação. procrastinação, pelo amor de Deus, de deixar para depois. Então, essas vitórias internas Tá falando é de que mim, então? começam. É que começam as grandes conquistas. É aí que começam as grandes conquistas. Eu não consigo conceber grandes conquistas sem disciplina. Eu não consigo conceber grandes conquistas por ter começado sonhando grande. Eu não consigo conceber grandes conquistas sem confiança. Eu não consigo conceber grandes conquistas e aí sem prazer, sem amar o que está fazendo. Eu não consigo conceber. Porque quando eu fecho os olhos assim para falar disso, eu fico lembrando de cada grandes conquistas que eu tive o privilégio de contribuir e participar, seja em Copa do Mundo, seja em Campeonato Mundial de Clubes, seja em Libertadores, seja em finais olímpicas, onde duas equipes estavam disputando uma final e eu estava trabalhando com as duas equipes de Mônica, Adriana, Sandra e Jaqueline, final de Atlanta, do vôlei feminino de praia, e por aí vai. Eu não consigo conceber grandes conquistas sem renúncias. Algumas coisas têm que ficar pelo caminho. Eu não consigo conceber grandes conquistas você em ambientes que não estão em harmonia com o que você está buscando. Em companhia de pessoas que não tem nada a ver com a sua conquista. Que puxa para baixo. Puxa para baixo. Porque a medida. Você que está assistindo, eu tenho certeza que muita gente, com esse modo que o Evandro coloca isso aí, ele meio que dá um calor aqui dentro da gente, né? Porque tem energia na palavra dele, tem tudo, quer dizer, ressoa nele o que tem na gente também, né? E eu percebo o seguinte, Evandro, que existe alguma coisa que está completamente fora da dimensão de compreensão e de explicação da ciência, até você recorrer a alguma coisa da física quântica aí que você comentou para os seus trabalhos, estudos, mas tem muita coisa que a gente não sabe, não domina, mas nós, vamos dizer, nós internamente sabemos que existe. Por exemplo, essa sintonia, quando você tem muitas pessoas que têm uma vibração um pouco parecida para fazer coisas boas, para se entusiasmar com alguma coisa, parece que aquela energia ela se fortalece naquele grupo e faz a gente acessar partes da gente que a gente nem mesmo sonha que estão lá. Ou isso é uma bobagem? Não, não é bobagem, porque eu trabalho. Você está tocando nos pontos que eu vou ter que me abrir aqui. Uma das coisas que eu trabalho nos grupos é fazer com que as pessoas passem a vibrar numa mesma sintonia. Sem falar isso com eles. Eu não preciso falar, mas eu tenho que criar uma sintonia, criar conexões para que todos estejam voltados para o mesmo propósito, para que não haja desgaste interno, com coisas que são muito pequenas comparadas com as grandes conquistas. Por isso que é difícil você trabalhar num grupo em que ninguém tenha sido campeão ainda. Porque não sentiu aquele gostinho. Não sentiu aquele gostinho. Então você tem que ter a estratégia de trabalhar em cima da sede da conquista. Quando você trabalha com grupos que já foram campeões, você trabalha com vontade de repetir aquilo. São estratégias diferentes, mas sempre voltado para a mesma sintonia, para a mesma conexão. Eu trabalho em cima disso, com estratégias diferentes, sem falar essa terminologia aqui. Não precisa você rebuscar palavras, falar coisas complicadas. Não, você tem que traduzir isso de uma maneira para que as pessoas sintam que são coisas que fazem sentido. A partir do momento que deu os primeiros resultados, você tem que dar um feedback imediato para não perder aquilo. O que é o feedback imediato? É quando você fala uma coisa, você vê as pessoas assim, ó. A concordância. Entendeu? Então são estratégias que isso dificilmente é feito no futebol. Dificilmente é feito no futebol. É uma das lacunas, foi o que eu falei no início. É um caminho sem trilha. Porque são coisas que estão sendo construídas até hoje. Hoje eu tenho uma estrada atrás de mim. Mas o que tem ainda pela frente é muito pequeno, porque é um caminho que tem muita coisa ainda para ser feita. Muita coisa para ser feita. Muito bom. Quando a gente resgata a questão do
nada é por acaso. Isso tem uma coisa a ver com a gente já nascer e ser predestinado? Ou o nada é por acaso, que a gente vê mais no sentido de que nós temos o poder de fazer nossas escolhas? Eu não sou o dono da verdade, mas eu estou habilitado pela minha experiência a falar determinadas coisas. E uma delas eu já contei aqui. Se nós estamos aqui nesse momento, reunidos, é porque nós fizemos escolhas no passado que nos trouxeram até aqui. O Criador nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. É uma coisa muito forte, muito importante, para que as pessoas ficam atribuindo ao destino, ou já está escrito, coisas que são consequências das decisões que nós tomamos no passado. Eu tenho muita convicção na importância das nossas decisões, porque cada decisão faz com que a gente deixe portas para trás e abram novas portas, onde ali nós vamos tomar decisões coerentes com aquela que nós tomamos ainda há pouco. Nisso que eu acredito. É nisso que eu acredito. E decisões que podem salvar a vida da gente, como aconteceu comigo. Numa das vezes que eu não acompanhei o Jorge Jesus na Arábia Saudita, eu aqui no Brasil de férias, antes de tomar a decisão de não acompanhá-lo para a Arábia, o pessoal me perguntando em vários lugares que eu ia com a esposa, poxa, não vai ter mais o Dom, porque o Dom parou a partir do momento que eu comecei a viajar e tal. Não vai ter mais o Dom e tal. Puxa, o Dom era tão importante. Você foi do Jorge Jesus? Porque eu estava trabalhando com o Jorge Jesus, e aí, numas férias, aqui no Brasil, eu comecei a ouvir isso assim, de repente, o Dom não vai voltar o Dom, você não vai dar mais de novo o Dom. E nas outras férias já tinha acontecido isso. Até para recordar que foram mais de 100 mil pessoas que fizeram. Então você sempre encontrava um ou outro que já havia feito. Né? Mas nunca como daquela maneira. Não, aquilo foi uma coisa que... Quer dizer, tem momentos, então tem pistas que parece que o mundo coloca um placar luminoso que influenciam na tua decisão. Que podem influenciar na sua decisão. Mas só você tem que estar com o ouvido. Você tem que estar aberto, você tem que saber observar sinais. É sutil, né? Observar sinais. Bom, e aí o Jorge acabou o contrato lá no Benfica, no Sporting. Você estava. E aí o Jorge, olha, tem um convite para ir para a Arábia Saudita. Jorge, então não vou, eu vou voltar para o Brasil porque tem muita gente me falando do Dom, eu vou reativar o Dom. E nessa de reativar o Dom, eu voltei para o Brasil. O pessoal do futebol não sabia que eu estava trabalhando, não estava com o Jorge, mas eu tenho amigos íntimos, de família viajar juntos, que sabiam que eu estava aqui e eram do futebol. E um desses amigos me ligou, Ivan, estou precisando de você aqui e tal. Eu disse, olha, não posso porque a minha cabeça está no Dom. Se eu estiver aí, eu não vou estar contigo e tal. Um mês depois ele torna a me ligar. Evandro, eu preciso que você esteja aqui comigo. Poxa, vem me ajudar. Eu já tinha trabalhado com ele no Paraná Clube, no Botafogo, no Goiás, no Palmeiras, em vários lugares. Ele está falando do Caio Júnior. Isso. Um mês antes ele me ligou. Evandro, eu preciso, nós estamos na Sul-Americana. E eu digo, Caio, você é meu amigo. O meu neto chama-se Gabriel, por causa do filho, foi uma inspiração, porque a gente convivia muito e tal. E por causa do Dom, da decisão de eu não estava naquele avião da Chapecoense. Eu tinha tudo para estar lá. São decisões. Escolhas e consequências. O destino em nossas mãos. Entendeu? Então, cada escolha abre um caminho diferente. Quer dizer, você estava dedicado àquele projeto e viu muitos sinais, dizendo, faça o curso e tudo, e aquilo te levou naquele momento a dar aquele direcionamento. Imagine o que eu senti pelo amigo, pelos amigos que eu perdi naquele coisa, e por tudo isso por trás. O que eu senti ao longo de algumas semanas quando o meu amigo se foi. E que faz muita falta, não só no mundo do futebol, mas dos relacionamentos, porque era uma pessoa fantástica. Bom, tantos outros ali, né? Mas, enfim, nada é por acaso.
Pronto, voltamos para o nada é por acaso. Nada é por acaso. E que realmente a gente percebendo que a vida nos dá algumas pistas, se a gente está aberto para isso. E eu sempre digo, a gente tem que estar aberto porque a gente não sabe o que ainda vem pela frente. Então, vou dar um exemplo meu. Quando o Parreira me chamou para ajudar na seleção em 94, e a gente volta de lá com um tetracampeonato mundial, eu podia ser um contador de história até hoje do tetracampeonato. Vivendo daquilo apenas. Vivendo daquilo, falando daquilo, porque é o topo. É o topo. De onde você poderia chegar naquele Só momento. que se não fosse isso, se eu tivesse tido essa postura, eu não teria passado por uma segunda Copa, não teria 3 Libertadores, Mundial de Clubes, e o que eu passei no Flamengo, o que eu passei no Benfica, o que eu passei... Não teria. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre aberto e com as armadilhas. E uma delas é a acomodação. É o já está bom. Você está satisfeito com o que já Com conquistou. a minha idade, eu não preciso. Não tem idade. Existe a mentalidade. Não tem idade. Tem a mentalidade. Muitas pessoas, então, ficam atrás das desculpas para não sair da zona de conforto, eu chamo de zona de preguiça, né? E a vida não acaba. A vida não acaba assim. Agora, muitas pessoas deixam de viver e passam a ficar existindo, quando começa a se conformar com coisas aquém do que ela poderia estar conseguindo. É por isso que a gente aprende bastante quando a gente conversa com pessoas como o Evandro Mota aqui, que hoje falou com a gente aí sobre um tema que é Nada é por Acaso. Acho que é um tema bem peculiar e nos interessa aí demais. Acho que é bacana colocar até nas descrições alguma forma de alguém que teve mais curiosidade de conhecer um pouco mais o trabalho do Evandro, tudo, né? Isso aí com certeza muito... É uma fonte de inspiração. Porque não só na área do esporte, mas na área pessoal, na área... Qualquer desempenho que a gente queira ter, é importante ter estratégia. Uma ocasião, conversando com ele, ele comentou comigo assim, Fernando, toda vez que eu assisto uma palestra ou um treinamento, uma coisa, eu sempre olho para essa pessoa e digo, o que é que eu aprendi com isso? Que eu coloco na prática na minha vida. E ele me falou que ele tinha até uma certa obsessão com isso, assim, o que é que eu aprendi com isso? Porque realmente, eu posso ter coisas na minha vida que eu escolho pelo puro entretenimento. Porque é gostoso, porque eu vou lá, eu não preciso aprender nada porque eu vou lá com o propósito de me divertir, de me entreter. Mas muitas escolhas nas nossas vidas não são para isso. É para buscar alguma coisa que pode me tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, o que quer que seja. Então, o dom, inclusive, o slogan é ser um você melhor. Ser um você melhor. Um você melhor. Porque a autossuperação. Tá sempre se superando. E para quem gostou dessa sintonia, isso. No meu Instagram, @EvandroMotaOficial, com um T só. Um T só. Tem várias séries lá, várias séries que eu coloco. Tem a série No Topo Não Cabe Todo Mundo. Tem a série Mentalidade de Campeão. Tem a série de Isso Só Depende de Você. Tem várias séries. O Pense Nisto e tal. E vai encontrar muita coisa interessante lá. Né? E em breve a gente conversando de novo aí, aqui no Tudo Se Explica. Obrigadão, Evandro. Obrigado aí pela oportunidade e por me levar a viagens que emocionaram, inclusive. Eu também viajei bastante e te agradeço porque a gente tem a oportunidade de visitar partes da nossa história que parece que quando faz isso dá vontade de sair daqui escrevendo, pensando e fazendo, e espero ter mais oportunidades como essa contigo. Tamo junto. Prazer. Valeu.